Glorifico o teu nome nessa noite, Senhor Jesus. Então adora essa noite, igreja do Senhor Jesus. Adore Ele nessa noite. Vamos adorar Ele. Vamos bendizer o santo nome dele nessa noite. Você que chegou aqui, feche os seus olhos. Entre na dimensão de glória essa noite. Deixa que o Senhor te toque. Deixa que o Senhor faça coisas grandiosas essa noite na tua vida. Aleluia, Deus. Pode estar grande os teus problemas. Pode estar grande as dificuldades. Aleluia, Deus. Mas o Deus a qual eu sirvo, tu serve, é maior do que toda luta. É maior do que toda dificuldade. Então essa noite se desvazie de você mesmo. Aleluia, Deus. E glorifique Ele essa noite. Glorifique Ele essa noite. Obrigado, Senhor Jesus. Essa noite derrama uma unção nova. Derrama uma unção, Pai, que nós venhamos sentir o impacto da unção, uma unção de cura, uma unção de libertação. Aleluia, Deus. Derrama uma unção profética essa noite, para nós vir profetizar essa noite nesse lugar, Pai. Pai, que o leão que há dentro de mim, que há dentro da igreja, derruge essa noite. Meu Senhor da glória, Espírito Santo de Deus, eu glorifico o teu santo nome. Eu glorifico o teu santo nome. Eu glorifico o teu santo nome nessa noite. Aleluia, Deus. Mergulhe essa noite, igreja. E o leão venha rugir essa noite. E que esse lugar venha estremecer essa noite com a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, revela para conosco o nosso Senhor Jesus. Exalta o nome do Senhor Jesus essa noite, Espírito Santo. Exalta o nome do Senhor Jesus essa noite, Espírito Santo, neste lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, eu glorifico o teu nome essa noite. Eu glorifico o teu nome essa noite. Eu glorifico o teu nome essa noite, porque tu estás acima de todo nome. E eu estou aqui porque tu és maravilhoso, tu és bom. E o teu amor dura para todo sempre. Aleluia, Deus. Estou aqui porque o Senhor nos amou primeiro. 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 Aleluia, Deus. Declare essa noite, igreja do Senhor Jesus. Declare essa noite o seu amor pelo Senhor Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Antes da fundação do mundo, Ele amou toda a humanidade. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. E Ele veio com toda a autoridade para tomar a chave do inferno. Aleluia, Deus. Porque o homem tinha perdido a autoridade no jardim do Éden. E agora o Senhor Jesus, Ele veio. E com o seu sacrifício, Ele tomou toda a autoridade do diabo. E hoje Ele se senta à destra do Pai, intercedendo pela sua igreja. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Eu glorifico o teu nome. 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 Aleluia, Deus. Ruge leão essa noite nesse lugar. O leão da tribo de Judá. Aleluia, Deus. Eu glorifico o teu nome, Senhor. Eu glorifico o teu nome, Senhor Jesus. Eu glorifico o teu nome, Senhor Jesus. Eu glorifico o teu santo nome, Senhor Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Hoje essa noite, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Ah, Deus grande. Deus grande, Deus amado. Oh, Pai, eu creio que o Senhor vai levantar uma geração cheia do Espírito Santo. Oh, Pai, eu creio, Pai, que o Senhor vai levantar, Senhor, meu Pai, jovem cheio do teu Espírito Santo. Jovem com sede de te buscar, Pai. Pai, eu creio que o Senhor vai despertar a tua igreja nesses últimos dias, Pai. Desperta a igreja que dorme, Pai. Pai,
o leão do Senhor, Deus meu Pai, o leão da tribo de Judá, unge, Pai, dentro da tua igreja. Aleluia, Deus, Pai, que a tua igreja venha sair, Pai, desse modo religioso, Pai, e venha entrar na dimensão de glória, venha entrar na dimensão, Pai, Espírito Santo de Deus, assim como os sacerdotes oravam, assim como os sacerdotes buscavam, Pai, e a glória invadiu toda a casa. Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, essa noite você tem liberdade de adorar o Senhor, essa noite você tem liberdade de falar em línguas. Você que não é batizado, peça o batismo do Espírito Santo, peça o batismo do Espírito Santo. Essa noite você tem liberdade para falar em línguas, essa noite você tem liberdade para profetizar, essa noite você tem liberdade para dançar na presença do Senhor. Aleluia, Deus. O Espírito Santo de Deus, onde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade. O Espírito Santo de Deus, então essa noite você tem liberdade para exaltar, para glorificar, aleluia, para dizer o seu santo nome e declarar o teu amor para com ele. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, aleluia, da tribo de Judá, meu Deus, adore ele essa noite. Espírito Santo de Deus, faz o que o Senhor tem para fazer nesse lugar essa noite. Tu tem liberdade, Espírito Santo de Deus, tu tem liberdade para operar essa noite. Espírito Santo de Deus, eu glorifico o teu santo nome, porque tu estás acima de todo nome. Aleluia, Deus, eu te rendo graça essa noite, eu te rendo graça essa noite, eu te rendo graça essa noite. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, e cantarás, Xerindaia, Senderá, Labrastor, Calamantorialai. Oh, ele é Rei do Rei, ele é Senhor dos Senhores. Glorifica ele essa noite. Exalte ele essa noite, igreja do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, eu te amo, Senhor Jesus. Eu te amo por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Te amo também pelo que o Senhor não fez na minha vida. Te amo também pelo que o Senhor ainda vai fazer. E eu estou aqui nessa noite porque eu sou dependente de Ti. E eu vim te exaltar essa noite, Pai. Eu vim te exaltar essa noite. Então glorifica o Teu nome. Glorifica o Teu nome essa noite, Pai, glória. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Toma o Teu lugar aqui essa noite. Invade este lugar com a Tua presença, com a Tua majestade. Espírito Santo de Deus, derrama essa noite uma unção de serviço nesse lugar. Aleluia, Deus. Para os que chegaram até aqui, Pai, não saiam como entraram. Aleluia. Onde a Tua presença está, Pai, pessoas são libertas, pessoas são curadas. Aleluia, Deus. Pessoas são transformadas com o impacto da Tua palavra. Pai, sem o Teu Espírito Santo, Pai, nós não sabemos adorar. Sem o Teu Espírito Santo, Pai, nós não sabemos louvar. Sem o Teu Espírito Santo, Pai, nós não sabemos pregar. Nós precisamos do Teu Espírito Santo para tudo, Senhor Jesus. Então glorifica o Teu nome essa noite. Glorifica o Teu santo nome essa noite. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, Deus. Exaltamos.
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Meu Deus, todo teu lugar aqui. Diga para ele essa noite: Senhor Jesus, toma teu lugar no meu coração. E que eu venha ser dependente de ti. E que eu venha mergulhar no oceano de água viva. E que eu venha mergulhar no rio de água viva. Aleluia, Deus. Peça ao Senhor Jesus para beber na fonte de água viva. Porque ele disse no último dia da festa, ele disse: quem tem sede, vem a mim. Então venha essa noite na presença do Senhor Jesus e beba, e beba, e beba, e beba, e beba na fonte de água viva. Eu glorifico o teu nome, Senhor. Meu Deus. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, mais poderoso. Glorifico o teu santo nome, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Deus Santo. Oh, Deus. Meu Deus, sinta a presença dele. Sinta o renovo essa noite. 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 Ah, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus. Aleluia. Vem com o teu lugar aqui. Toma o teu lugar aqui. Toma o teu lugar aqui. Deixa o Senhor Jesus tomar o lugar dele na sua vida, igreja do Senhor Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Santo e poderoso. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, poderoso Deus. Aleluia, Deus. Meu Deus, és poderoso. Pai, muita graça essa noite, Pai, para ministrar essa palavra. Meu Senhor da glória, Pai, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Manifeste o teu poder nesse lugar. Manifesta a tua majestade nesse lugar, Senhor da glória. Meu Deus, eu te rendo graça essa noite, Senhor Jesus. Te rendo graça essa noite, Senhor Jesus. Meu Deus, tu és poderoso. Tu és poderoso. Oh, Santo Deus de Israel. Meu Deus. Só tu és santo, só tu és santo. Então glorifique o teu nome essa noite. Exalte o teu nome essa noite, Senhor Jesus. Libera o teu Espírito Santo essa noite. Libera o teu Espírito Santo essa noite. Libera o teu Espírito Santo essa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Eu glorifico o teu nome. Eu glorifico o teu nome. Eu glorifico. Ah, Deus Todo-Poderoso. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Glória, glória, glória. Meu Deus, Espírito Santo de Deus.
Espírito Santo da verdade, eu glorifico teu santo nome, Jesus. Eu glorifico teu santo nome, Deus poderoso. Deus poderoso, Deus poderoso. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glória, 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 teu santo nome, Deus. Divino de misericórdia. Aleluia, Deus. Deus poderoso. Oh, Deus todo-poderoso. Oh, Deus todo-poderoso. Manifeste teu poder nesse lugar, manifeste teu poder. Toma o teu lugar aqui. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Toma o teu lugar aqui essa noite, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Deus poderoso, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, Deus poderoso. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, Deus poderoso. Aleluia, Deus. Oh, Deus todo-poderoso. Glorificado seja o santo nome. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, Deus todo-poderoso. Nós vamos dar início aqui. Aleluia, Deus. Essa pregação. Aleluia, depois nós vamos retornando aqui, aleluia, Deus, louvando, exaltando o santo nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, porque o Senhor quer fazer algo grandioso, eu sei o que Ele quer fazer, aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, mas vamos deixar Ele trabalhar essa noite, porque Ele é merecedor de honra e de glória, aleluia, Deus, Tu és poderoso, Espírito Santo de Deus, oh Deus da glória. Tu és poderoso, Deus todo-poderoso. Vamos dar início, aleluia, Deus, aquele ensinamento a qual nós terminamos domingo. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre, aleluia, Deus, o homem nascido da vontade dos homens. Aleluia, Deus. Nós estamos trabalhando a respeito do novo, o homem nascido de Deus. Aleluia, meu Deus. Eu glorifico o teu nome, Senhor Jesus. Eu glorifico o teu santo nome, Senhor Jesus. Aleluia, Deus, Tu és poderoso. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus, Tu és poderoso. Eu glorifico teu nome. Ah, Deus todo-poderoso. Amém, igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Eu quero que meus irmãos abram a palavra no livro de João, no capítulo 1, versículo 13, é onde nós estamos mergulhando. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Vamos preparando os louvores. Pedimos para quando nós terminar aqui, tu vir ministrar os louvores. Aleluia, Deus, o Senhor tem algo grandioso para fazer nesse lugar. Eu não sei o que é, mas o Senhor tem algo grandioso. Terminar aqui, eu quero orar por cada um dos meus irmãos, amém? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E a palavra em João capítulo 1 e versículo 13. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor Jesus diz assim: Deus Todo-Poderoso diz assim: os que não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. Aqui João ele começa a falar a respeito do homem nascido de Deus. O homem
com uma nova natureza, com um novo pensamento. Um homem com uma nova característica de vida. Aleluia, Deus. Um homem que agora não vive mais segundo as suas vontades, mas um homem segundo a vontade de Deus. Aleluia, Deus. Glorificado é o santo nome do Senhor Jesus. Mas o homem, para viver a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, ele precisa nascer de novo. Aleluia, Deus. Mas João ele coloca aqui 3 termos, a qual o homem natural ele vive. Primeiro, ele vive na dimensão do sangue, ou seja, na dimensão da alma. Segundo, ele vive na dimensão da carne, ele vive fazendo a vontade da carne. Terceiro, ele vive fazendo a vontade do próprio homem. Aleluia, Deus. Pessoas que querem, às vezes, fazer a vontade de toda pessoa. Pessoas que querem, às vezes, agradar ao homem e não agradar a Deus. Aleluia, Deus. Então, essa noite nós vamos trabalhar em cima de pessoas que querem agradar aos homens e não agradar a Deus. Então, o homem que ele anda nessa dimensão, aleluia, Deus, ele é um homem nascido da vontade dos homens, mas não da vontade de Deus, porque o homem que nasce da vontade de Deus, ele vive em fazer a vontade de Deus. E nessa noite nós vamos mergulhar um pouco, irmão, sobre isso, sobre o homem que faz a vontade do homem, mas não a de Deus. E nós vivemos nos dias atuais que nós queremos agradar o homem, queremos agradar a mulher, aleluia, Deus. E muitas vezes nós desagradamos ao Senhor, porque nós vivemos o que, irmão? Na dimensão terrena, na dimensão de querer agradar os seres humanos. Por isso que Paulo disse: é melhor obedecer a Deus, agradar a Deus, do que obedecer aos homens. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Deus poderoso. E para nós decorrer tudo isso, nós vamos mergulhar logo aqui em João capítulo 1, versículo 11. A palavra diz que veio para o que eram os seus, e eles não o receberam. Quem, irmão? Jesus aqui, ele veio com o intuito de salvar o seu povo. Jesus veio da linhagem judaica, a qual Deus tinha feito uma promessa a Abraão. E agora, depois que ele fez a promessa a Abraão, nasce Jesus. E Jesus agora vem com o intuito de quê? De regenerar toda a nação. Por quê, irmão? Porque a nação de Israel estava vivendo na vontade do homem. A nação de Israel, ela estava o quê? Agora debaixo do Império Romano. Então eles faziam o quê? A vontade do Império Romano. Mas quando Jesus vem trazendo o reino dos céus para a terra, o homem, ele quer mais agradar o outro homem do que agradar o próprio Deus. Então aqui nós vemos um homem nascido do homem. Louvado seja o santo nome santo do Senhor. E aqui em João 11 diz que ele veio para o que era o seu, mas o seu o rejeitaram. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Então é bem verdade que quando nós mergulhamos na santa palavra de Deus e começamos a entender um pouco da palavra de Deus, nós vamos desagradar aos homens e começar a agradar a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Porque agora você não mais está vivendo na dimensão dos homens, mas está vivendo na dimensão de Deus. Louvado seja o santo nome santo do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus. Então, quando nós vivemos na dimensão
terrena, nós queremos sempre agradar aos homens. E o primeiro ponto a qual eu quero trazer para você, a primeira passagem é Êxodo capítulo 20, capítulo 32, o versículo do 1 ao 6. Espírito Santo de Deus, glorificado é o santo nome do Senhor Jesus. Êxodo 32 aleluia Deus, do 1 ao 6. Êxodo, aleluia Deus, Espírito Santo de Deus. Vou trazer características de homens que tentam agradar aos homens. Êxodo 32 e o versículo, o 1 ao 6. Aleluia Deus. Achou? Pode ler para mim aí. Aleluia Deus. Até o 6 aleluia Deus. Mas vendo o povo que Moisés estava descer do monte, acercou-se de Arão e disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e vossas filhas, e trazei-os a mim. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra. Terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar. Então apregou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte e ofereceram holocausto. Trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e beber, depois levantou-se a fogar. Aleluia Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Nós vemos aí que quando Moisés ele faz o quê? Ele sobe o monte para quê? Ir buscar a tábua dos 10 mandamentos. E quando Moisés passa alguns dias, aquele povo já começa a murmurar. E quando começa a murmurar, Arão tinha ficado na responsabilidade de cuidar daquele povo. E quando Moisés demora, o povo começa a ir em cima de Arão. E o que é que Arão faz? Ele tira os seus brincos, tira todos os seus apetrechos de ouro. E Arão faz o quê? Um bezerro de ouro. Arão agora, ele deixa de
altar diante deles e apregou, dizendo: amanhã será a festa ao Senhor. Como o Senhor ele disse que não adorais outras imagens, não fazer imagem de escultura. Aí aqui Arão, por fazer a vontade dos homens, ele diz o quê? Amanhã nós vamos. Ele primeiro fez um altar, ele edificou um altar, já desagradou a Deus, se levantou um altar, aquele ídolo. E agora ele diz o quê? Que amanhã nós vamos, amanhã será a festa ao Senhor. Aleluia, Deus. Quantas pessoas querendo fazer a vontade dos homens e diz que vai fazer uma festa ao Senhor. Então, ele estava fazendo a vontade de alguns que queriam aquelas festas. E o homem que vive na dimensão dos homens, aleluia, Deus, ele deixa de desagradar o Senhor para agradar o homem. Aí diz mais, irmão, no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram oferta pacífica. Aí aqui para. Então, irmão, no outro dia, eles não deixaram nem que amanhecesse o dia, eles já estavam prontos para sacrificar ofertas, sacrifício, holocausto, perto daquele bezerro de ouro. Então, quando nós vimos aqui, eles murmuravam contra Deus e eles não se levantavam cedo para adorar o Senhor, mas para fazer a sua vontade, fazer os seus desejos, fazer a vontade dos outros. A palavra diz que eles se madrugaram, levantaram cedo para quê? Fazer a vontade do homem. E muitas vezes, irmão, nós se levantamos cedo, madrugamos para fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes nós não se levantamos cedo para fazer um devocional ao Senhor, para adorar o Senhor, para fazer uma oração, irmão. Isso aqui, muitas pessoas, muitos irmãos às vezes não pregam isso com medo. Irmão, se a gente for um pouco duro, os irmãos podem sair da igreja. Mas isso, irmão, é a palavra de Deus. O homem que vive fazendo a vontade dos homens, ele quer agradar o homem. Aleluia, Deus. E quantas vezes nós se levantamos cedo para agradar alguém? Às vezes nós marcamos com alguém e disse: vamos, amanhã, esse horário eu estou lá, nós somos fiel àquela pessoa. E às vezes não somos fiel ao Senhor. Aleluia. Isso é o homem nascido do homem. O homem que quer agradar outro homem. Aleluia, Deus. E a parte dele diz assim: e o povo saíram-se para comer, beber e levantar. E levantou-se para se divertir. Aleluia. Se divertir. Aleluia, Deus. Olha aqui a natureza do homem. O que o homem ele deseja. Olha, se levantar cedo para adorar, levar sacrifício, oferta. Aleluia, Deus. Depois para beber e depois levaram-se para se divertir e depois se levantaram para se divertir. O que o homem ele deseja? O homem nascido do homem, ele quer isso. Ele quer beber, comer e se divertir. Aleluia, Deus. Comer, beber e se levantar para se divertir, dançar. É isso que o homem quer. Aleluia. Mas o homem nascido de Deus, o homem que agrada a Deus, não os homens, ele quer agradar ao Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Quantas vezes nós não fazemos isso, irmão? Queremos agradar aos seres humanos. E quando nós queremos agradar aos seres humanos, nós fazemos como Arão. E o Senhor disse: Moisés, desce depressa, porque o povo se corrompeu. Ou seja, Arão estava na pressão de Corá e dos seus parceiros. E Corá faz o povo dizendo: faz o bezerro. E aí ele diz:
dele e bota autoridade no homem. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, essa noite, irmão, que você venha mergulhar nessa palavra. Aleluia, Deus. E eles madrugaram para quê, irmão? Para fazer a vontade dele. O homem nascido do homem, ele faz as suas próprias vontades, seus próprios deleites. Glória a Deus. Agora nós vamos para 1 Samuel capítulo 15, versículo 24. Meu Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículo 24. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Eu glorifico o teu santo nome, Senhor Jesus. Deus Santo. Aleluia, Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículo 24. Aleluia, Deus. Achou? Pode ler. 1 Samuel 15, 24. Pode ler. 1 Samuel capítulo 15, versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei por quanto te tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Amém? Glória a Deus. Nós vemos o que aqui? Saul desagradando a Deus. E agora ele diz o que? Aleluia, que tinha temido o povo. Então, quantas vezes nós deixamos de agradar a Deus? Para quê? Fazer o quê? Agradar as pessoas, os homens. É o homem nascido do homem. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi os mandamentos do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. E quantas pessoas, às vezes, ele não teme a voz de Deus, mas teme as vozes do homem. E aqui ele diz: pequei contra os mandamentos do Senhor e pequei contra a voz do profeta. O Senhor tinha dado a palavra a ele, os mandamentos, como ele devia fazer. E ainda o profeta disse: olha, faça assim e assim. E ele foi totalmente ao contrário. Então, essa noite, irmão, quando o Senhor falar contigo e o profeta de Deus falar contigo, aleluia, Deus, então faça a vontade de Deus, não faça a vontade do homem. Porque quando nós fazemos a vontade do homem, aleluia, então nós somos nascidos da vontade do homem, como diz a palavra. Espírito Santo de Deus. E aqui é o terceiro ensinamento: o homem nascido da vontade do homem. Aleluia, Deus. E aqui é muito enfático, eu vou ler de novo. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o que? Os mandamentos do Senhor. Ele pecou contra o Senhor e ele transgrediu os mandamentos do Senhor. Aleluia. Para quê, irmão? Para agradar o povo. E nos dias que nós estamos vivendo, irmão, aleluia, Deus, não só você, como também muitas vezes nós aqui em cima, às vezes nós transgredimos, pecamos contra o Senhor e transgredimos seus mandamentos para agradar as pessoas. Aleluia, Deus. Então, essa noite, aleluia, deixe de andar na dimensão dos homens e ande na dimensão de Deus. Louvado, engrandecido é o santo nome do Senhor Jesus. Então ele transgrediu a lei do Senhor. É o homem nascido da vontade
vontade dos homens. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Irmão, vamos, eu vou tentar correr aqui para ver se a gente finaliza essa parte hoje, para no domingo nós ficar só na parte do novo nascimento. Mateus 3, 9. Aleluia, Deus. Mateus 3, 9. O que é que Mateus 3, 9 vai falar a respeito do homem nascido da vontade do homem? Aleluia, Deus. 3, 9. Oh, Deus. Mateus 3, 9. Aleluia, pode, achou? Aleluia, Deus. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo, que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Abraão, aleluia, Deus. E quando nós vivemos na dimensão do homem, fazendo a vontade do homem, nós queremos mentir para nós mesmos. E aqui o povo de Israel, eles falando, aí o profeta João Batista, ele diz, e não conheceis, dizeis, entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo, que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então aqueles homens diziam que era filho de Abraão. Aqueles homens diziam que vinha da linhagem de Abraão. Mas eles faziam o quê? A vontade dos homens. Aqueles homens estavam inseridos em quê, irmão? Em fazer a vontade do Império Romano. Para quê, irmão? Para o Império Romano não tirar as mordomias deles. Aqueles homens tinham sido levantados, algum posto, algum cargo romano, aleluia, Deus. Mas se eles saíssem da vontade do Império Romano, ou seja, o todo reino, todo imperador, iam tirar eles homens, e eles não queriam sair da vontade dos homens para viver a vontade de Deus. E quantas vezes nós deixamos de viver o propósito de Deus para viver a vontade dos homens? Glória a Deus. E então João Batista disse, dessas pedras, o Senhor, ele pode o quê? Suscitar descendente a Abraão. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E muitas vezes, irmão, o Senhor, aleluia, Deus, pessoas que fazem a vontade dos homens, o Senhor, ele arranca e ele pega aquelas pessoas duras, aquelas pessoas com coração de pedra, aquelas pessoas que estão no lamaçal de pecado, aquelas pessoas que ninguém dá nada por ele, e agora ele ressuscita, ele faz um filho de Abraão, um descendente de Abraão. Aí ele diz, e muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentam na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos ver o que Marcos 8, 11 fala a respeito do homem nascido do homem. Marcos 8, 11. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Amém? Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Olha o que o homem nascido do homem, o que ele pede ao homem de Deus. Aqui eles queriam que Jesus mostrasse um sinal do céu para provar alguma coisa. Aleluia, Deus. Mas Jesus aqui vai dizer nenhum sinal. Jesus diz assim, porém, pede esta geração um sinal. Em verdade te digo que esta geração não lhes dará
um sinal, não lhe darão sinal alguns. Então Jesus disse: eu não vou dar sinal algum. Mas lá na frente, em Mateus, eles vão dizer que o único sinal que ele dá é o sinal de Jonas. Então o homem que faz a vontade do homem, o homem que é nascido do homem, ele sempre quer um sinal. Aleluia, Deus louvado. Mas o homem nascido de Deus, ele anda por intermédio da fé. Aleluia, Deus. Então a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Então, irmão, isso é pessoas que vivem na dimensão dos homens. Agora nós vamos João capítulo 12 e versículo 42 e 43. Aleluia. O homem nascido da vontade do homem. Esse é o tema da administração de hoje. João 12, 44, 42 e 43. Meu Deus, é maravilhoso. Contudo, até muitos dos principais crerão nele, mas não o confessarão, por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Aleluia, Deus. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aleluia, Deus. Está vendo aqui, irmão? Aleluia, Deus. Então muitas pessoas creem em Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Muitos homens, ele cria nos homens. Mas para que eles não viessem perder a glória dos homens, eles não confessavam a Jesus como Salvador. Eles não deviam, eles diziam publicamente que Jesus era o Messias e que Jesus, ele vinha para fazer a vontade de Deus. Aleluia, Deus. Diz assim, ó. Eles comentam quem dos fariseus, ó. Aqui, ó. Contudo, muitos dentre os principais e autoridade creram nele quem? Em Jesus. Mas por causa dos fariseus não confessava para não serem expulsos de quem? Da sinagoga. E muitas vezes, hoje, irmão, hoje na igreja, muitas vezes nós não falamos o nome de Jesus publicamente, com medo de perder o trabalho, com medo de perder amigo, com medo de perder namorado, com medo de perder seja lá o que for, ou namorada, por aí vai. E não fala publicamente, não fala no colégio, não fala de quê? Que é o servo do Senhor, para não perder o quê? A glória de homem, para não perder o quê, irmão? A amizade, para que as pessoas não se afastem. Homem nascido do homem. Aleluia, Deus, porque o homem nascido de Deus, ele não importa, irmão, perder a amizade, perder algo. Aleluia, Deus, a palavra diz: necessário que eu perca toda a minha vida para viver a vida de Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Aí diz mais o que, irmão? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E hoje nós vemos isso, irmão. Nós amamos a glória dos homens. Nós queremos ser glorificados pelos homens. Nós queremos que os homens batam no seu ombro e queiram lhe agradar. Mas no seu momento difícil, aquele homem pode te abandonar. Mas o Cristo que morreu na cruz por mim e por você, sempre ele está lá, comigo e com você. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Isso aqui é muito profundo. Eles criam que Jesus é o Messias. Ele cria que Jesus, ele vinha para perdoar nossos pecados. Aleluia, Deus. Mas com medo de quem? Das autoridades. Com medo de quem? Dos fariseus. Com medo de ser lançado fora da sinagoga. Eles não falavam publicamente. Aí o versículo 42 diz: porque eles amaram mais do que a glória dos homens.
o que mais nós vemos no dia de hoje. Nós adoramos mais a glória dos homens. Nós queremos estar mais perto dos homens do que perto do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glorificado é o santo nome do Senhor Jesus. E quando nós nos tornamos religiosos, como os fariseus, aleluia Deus, aí é que é difícil. Mas que essa noite todo o protocolo do diabo seja quebrado na minha vida e na sua vida. Que essa noite você deixe tudo isso por terra e o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus. Depois eu quero voltar aqui, irmão, porque aqui eu achei algo muito interessante. Volte aí para João 8:33. Olha aqui, irmão. 8:33. Aleluia, Deus. João 8:33. Descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. O homem nascido da carne. Perdão, o homem nascido da vontade do homem. Ele está vivendo uma vida errônea, uma vida desagradando a Deus. Mas quando chega a verdade, ele sabe o que diz. Responderam-lhes: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como diz, tu sereis livre. Aleluia, Deus. Então o homem, ele almeja o que, irmão? A fazer a vontade dos homens. Mas quando o Senhor se revela com a sua poderosa palavra, aleluia, Deus, então o homem, ele se esquiva para que fazer a vontade do homem. Glorificado é o santo nome do Senhor Jesus. O 41 diz o que no mesmo versículo? Diz assim: depois, vós faz as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Irmão, vejo isso quase todo santo dia. As pessoas dizem: não, nós somos filhos de Deus. Aí aqui Jesus, ele nos confronta e diz: vocês fazem a vontade dos vossos pais. Então nós somos filhos de quem? Filho do homem terreno. Aí ele diz: vocês fazem a vontade, as obras de vocês são as obras de vossos pais. E aí o homem ainda quer questionar a santa palavra de Deus. E eles dizem: não, nós não somos bastardos, porque ele está andando na dimensão da vontade do homem. Aleluia, Deus. E o próprio Jesus disse: vós faz as obras dos vossos pais. O homem que vive na dimensão da vontade do homem, ele faz as obras dos vossos pais. É por isso que aqui o termos aqui é o novo nascimento. Porque quem nasce de novo, ele faz a vontade de Deus, ele faz a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus. Você pode dizer: irmão, mas é difícil. É um pouco difícil mesmo. Aleluia, Deus. Mas o Senhor nos dá graça. O Senhor nos dá graça. Aleluia, Deus. Vamos mais aqui, irmão. João 9:22. Aleluia, Deus. João 9:22. O que nós temos aqui? João 9:22. Pode ler. Seus pais disseram isso, porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele,
Aleluia, Deus. Aqui era o pai de um homem que era cego de nascença, o pai e a mãe. Mas aqueles homens ficaram com medo de quê? De falar publicamente aos fariseus que Jesus tinha curado seu filho. Com medo de quê? De ser lançado fora da sinagoga. Aleluia, Deus. Agora nós vamos João 12. João 12, 35. Aleluia, Deus. João 12, 35 e 36. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco, por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. E quem ainda nas trevas não sabe para onde vai, enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz, Amém, glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Disse Jesus, e retirando-se, escolheu-se Deus. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Está vendo aqui? Quem é nascido dos homens, ele ainda anda em trevas, ele ainda não conhece a luz. Agora nós vamos no mesmo capítulo, aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. No mesmo capítulo 12, aleluia, Deus, capítulo 12 e o versículo 47, 12, Espírito Santo de Deus, aleluia, 12, 47, 12, 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Aleluia, Deus. Está vendo aqui? Aleluia, Deus. O que o Senhor faz conosco? Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Agora nós vamos aqui João 11. Aleluia, Deus. João 11, 47, 48. Depois os principais dos sacerdotes, dos fariseus, formaram conselho e diziam: quem faremos, porque este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Então viram os romanos e tiraram o nosso lugar e a nação. Aleluia, Deus. Está vendo aí, irmão? O homem nascido do homem, ele não quer perder sua glória, ele não quer perder seu poder. E disseram-lhe assim: todos crerão neles. Depois virão quem? Os romanos, e tomará não só lugar, mas a própria nação. Aqueles homens, eles tinham sido levantados como sacerdotes, somos sacerdotes, como fariseu. Os fariseus que tinham sido levantados para isso. Mas agora, o que era que eles estavam dizendo? Eles estavam com medo de perder o seu cargo, eles estavam com medo de não viver mais de acordo com o que o homem tinha colocado ele lá dentro. E aí ele disse: se nós, o povo, acreditar em Jesus, vai vir os romanos, vai tomar tudo que nós temos e nós não poderemos aceitar isso.
Mas quem vive no centro da vontade de Deus, ele não teme ao homem. Por que eles estavam falando isso? Porque Jesus tinha que ressuscitado Lázaro. E agora Jesus tinha ressuscitado Lázaro e a multidão estava crendo nos sinais que Jesus estava fazendo. Mas agora aqueles homens, eles dizem, não, vamos parar com isso, porque nós não podemos deixar de fazer a vontade dos romanos, porque os romanos vão tomar tudo de nós. Um homem que vive na vontade do homem. Aleluia, Deus. Como eu falei anteriormente, nós deixamos de desagradar o homem, deixamos de desagradar a mulher, deixamos de desagradar seja lá quem for. Aleluia, Deus. Por essas mínimas coisas. E o mais necessário, irmão, Jesus, ele foi preparar um lugar para mim e para você. Então a palavra diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual você está selado para o dia da redenção. E muitas vezes nós desagradamos ao Senhor para agradar aos homens. E eles queriam o quê? Agradar o Império Romano. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. E nós vemos muitas histórias bíblicas, homens querendo agradar homens. Agora nós vamos para João 19, versículo 12 e 13. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome santo do Senhor Jesus. Então a escolta, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manifestaram e conduziram-no primeiramente a Anás, por seu sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Amém? Oh Deus, poderoso. Tu leu de 12, o 12 e o 13? Aleluia, Deus. 19, 12 e o 13, né? Capítulo 19, capítulo 19, exatamente. Mas só que eu vou ficar só no 13. O 13 diz assim, ó. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal do lugar chamado Pavimento, no hebraico. Aleluia, Deus. Quando nós lemos a Bíblia, vai ver aqui que Pôncio Pilato, ele vai julgar a Jesus. Mas ele, por ver prova em Jesus, ele faz o que? Ele quer soltar Jesus. Mas o que é que os fariseus, eles dizem, né, os principais sacerdotes, no caso Caifás e Anas, que eram os sumos sacerdotes da época, eles dizem, se tu soltar esse homem, tu não é amigo de César. Aleluia, Deus. E antes disso, aquele mesmo povo que tinha sido curado por Jesus,
muitas vezes nós temos esse medo, irmão, aleluia, de perder ponto com as pessoas. Aleluia, Deus. Mas essa noite, irmão, se você é realmente um filho de Deus, não ligue para essas circunstâncias, mas tente agradar o seu Senhor e seu Salvador Jesus, porque Ele está acima de todo nome. Aleluia, Deus, glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor Jesus, irmão. Então, não deixe com que os homens tirem a glória de Deus da sua vida. Aleluia. Então eles querem mais fazer a vontade dos homens do que a vontade de Deus. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo da verdade. Glória a Deus. Então, hoje também não é diferente, como eu falei anteriormente. Não é diferente hoje. Nós estamos fazendo a vontade dos homens. Nós estamos fazendo a vontade dos homens e deixando de fazer a vontade de Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Mas aqui, esse é o texto base. Aleluia, Deus. Que isso aqui é um homem nascido da vontade dos homens. Essa parte aqui que eles adoram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Oh, Deus. Eu vou trazer aqui mais para esse legal. O que João 3, 6 e 8 diz assim: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o homem que é nascido da carne, da vontade do homem, ele ama ser glorificado pelos homens. Vou voltar ali nesse versículo aqui, que esse é o versículo chave. Contudo, muitos creram nele. Contudo, muitos creram, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem o que? Expulsos da sinagoga. Aleluia, Deus. Às vezes você não confessa que Jesus é o seu Senhor. Às vezes você não diz, para você não sair do rol daquela amizade. Aí vem você não confessa, para você não sair daquela casa que às vezes você frequenta. Às vezes você não diz que é um servo do Senhor. Aleluia, Deus, para você ter algo, benefício de um governo ou algo parecido. E às vezes você não confessa aqueles acreditavam. Eu tenho certeza, pessoas que eles acreditam em Jesus, pessoas que sabem que Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia, mas às vezes eles não confessam publicamente, como aqueles homens. A palavra diz que eles criam os irmãos, mas eles não confessavam publicamente, eles não confessavam. Eles não falavam publicamente como é que é dos fariseus. Com medo dos fariseus, eles não confessavam para que ser expulsos das sinagogas. Aleluia, Deus. Às vezes você está até dentro da igreja, mas às vezes você não confessa algo publicamente, com medo do que alguém vai te dizer, com medo de alguém vai te falar. Aleluia. Você pode até, você talvez se congregou em algum canto com medo de alguém me botar para fora, como esses fariseus queriam falar. Aleluia, Deus. Mas nós temos que estar alinhados com a pessoa bendita de Jesus. Mas por que eles faziam isso, irmão? Aí aqui o 43 vai deixar bem claro. Porque eles amavam o quê? A glória dos homens. E às vezes não é com medo só de perder um emprego, perder uma amizade, perder um relacionamento, mas é por causa do quê? Que ama a glória de quem? Dos homens. Aleluia, Deus. E muitas vezes você faz que nem Saulo. Ele diz que pecou contra Deus. Ele disse: pequei e transgredi os mandamentos
quando nós estamos no centro da vontade de Deus, irmão, o Senhor, Ele é o teu juiz, Ele é o teu advogado. Aleluia. A palavra diz que Jesus é o nosso advogado. Muitas vezes nós corremos para o homem, porque nós queremos ver o quê? Glória do Senhor, porque nós amamos a glória dos homens. Aleluia, Deus. E ele diz mais que a glória dos homens, mas não a glória de Deus. Espírito Santo de Deus. E Davi, retira tudo de mim. Retira tudo de mim, mas não tira a alegria da tua salvação. E assim nós estamos ao contrário. Tira o teu espírito de mim, mas não tira a glória dos homens, a bajulação dos homens, irmão. Aleluia, Deus. E quando você sai da dimensão da vontade dos homens e entra na dimensão do reino dos céus, aleluia, Deus. Aí não tem holofote, não tem tapinha no ombro. Aleluia, Deus. Pessoas vão te rejeitar, mas você está fazendo o que? A vontade dos homens. E eles não confessavam publicamente por causa disso aqui, irmão, porque amavam mais a glória dos homens. E quando nós amamos a glória do homem, irmão, nós achamos melhor perder, glória a Deus, o que o Senhor Jesus tem para nós, do que fazer a vontade de Deus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Então aqui é o homem nascido da vontade dos homens. Mas essa noite, irmão, não quer ser nascido da vontade dos homens, mas quer ser nascido da vontade de Deus. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Então, é isso, irmão, que eu quero trazer para você. Então, onde você chegar, glorifique o santo nome do Senhor Jesus. Não seja só um ouvinte, mas seja um praticante da palavra de Deus. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Então podemos trazer mais coisas. Aleluia, Espírito Santo de Deus. É por isso que eu acho bom começar o culto. Quando chega as pessoas, já pode começar logo. Aleluia, eu termino mais cedo. Tem mais tempo para nós falar do Senhor. Tem mais tempo para a gente glorificar, de exaltar o santo nome do Senhor Jesus, porque nós não sabemos o que o Senhor vai fazer. Ele sabe. Aleluia, Deus. Ele sabe o que Ele vai fazer. Louvado seja o santo nome santo do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus. Glorificado é o Senhor Jesus. Então, irmão, essa noite, tome essa palavra. Tome essa palavra e deixe com que o Senhor Jesus seja o seu Senhor. Ele seja o seu Senhor. Aleluia, Deus. Ele seja o seu Senhor. Deus Todo-Poderoso. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, nessa noite, irmão, essa é a palavra. Não seja nascido da vontade dos homens, mas seja nascido da vontade de Deus. Aleluia, Deus. Então essa é a palavra. Aleluia, Deus. Não tenha medo de perder a amizade. Não tenha medo de perder algo que não lhe edifica. Aleluia, Deus. Mas faça a vontade do Senhor Jesus. Então essa noite vamos adorar ao Senhor. Essa noite glorifique o santo nome dele. Essa noite deixe com que ele te toque. Aleluia, Deus. E vamos adorar o Senhor Jesus essa noite. Deus Todo-Poderoso. Adore nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus. Glorifique o santo nome dele essa noite. Deixe com que ele te toque essa noite. Aleluia, Deus. Estou caindo.